Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao canal do Colégio Alciste. Aqui quem fala é o professor Claudio Araújo, conhecido por muitos como Tio Bolinha. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas videoaulas. Vou falar ainda sobre o conteúdo que corresponde à unidade 3 do livro de vocês. Vamos falar sobre a filosofia moderna e a natureza humana. E aí nós vamos falar sobre o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Meus amores, esse título aí, na verdade, ela é uma obra de um filósofo francês importantíssimo que nós já vimos, inclusive, nós já estudamos ele em nossas videoaulas, nós já vimos sobre essa obra em videoaulas passadas também, que é do Jean-Jacques Rousseau. Na verdade, quando a gente vai ler a palavra pronuncia, né? Rousseau, mas se a gente lê Rousseau. E aí essa obra, ela vai falar sobre que havia dois critérios básicos, né, que auxiliavam o filósofo a distinguir os animais dos seres humanos, que de um lado seria a inteligência e aí do outro seria a sensibilidade, a afetividade e a sociabilidade. Nós vamos estudar um pouco sobre o desenvolvimento de alguns conceitos, segundo Rousseau, nessa obra. E aí o critério de diferença entre o ser humano e o animal está em um ponto muito importante, que seria na ideia de perfectibilidade. Essa ideia de perfectibilidade, que inclusive ela foi tema aí da nossa prova passada, mas que nós devemos sempre estar revisando, porque será tema inclusive das nossas próximas provas que serão feitas adiante e que deve ser um objeto de reflexão, né? Mas, afinal de contas, nós vamos nos perguntar o que seria essa ideia de perfectibilidade. Essa perfectibilidade, ela é a faculdade de se aperfeiçoar durante a vida. Vamos imaginar que um animal, meus amores, ele é guiado pelo instinto desde a sua origem, né? Ele sempre será o mesmo, seguindo o seu instinto do nascimento até a morte. E o ser humano, ao contrário disso, ele vai definindo ao longo da vida a sua capacidade de controlar o instinto natural. No caso dos animais, o seu instinto ele não permite que eles façam algo completamente diferente daquilo que eles foram programados. Imaginem, por exemplo, que o pássaro ele tem duas asas e ele voa. E o homem ele já construiu o avião para voar. Entende essa noção, essa diferença? E aqui a gente vai ver alguns aspectos, né? Esse aspecto que seria inclusive cultura, política, responsabilidade e liberdade. Esses aspectos que nós vamos ver aqui são aspectos que vão ser a diferença do homem e dos seres humanos, aliás, e dos animais. E esse critério nós vamos estudar inclusive de um filósofo francês, que é o Jean-Paul Sartre, né? E que ele vai dizer o seguinte, que os seres humanos, né, a própria história do indivíduo, que chamamos de educação, de outro a história da espécie humana, que podemos chamar de cultura e de política. E aí falando sobre essa cultura e política, diferente dos animais, nós carregamos a marca de uma responsabilidade e da liberdade. O Rousseau, meus amores, ele é muito estudado por nós e nós devemos sempre levar em consideração o desenvolvimento desses conceitos dele, porque ele é objeto e fruto de reflexões até os dias de hoje, deixou um legado muito importante, né, sobre essa questão da distinção dos homens, dos seres humanos, aliás, e dos animais. Então, nós devemos sempre estar revendo o Rousseau e, sobretudo, o contexto histórico que ele teve um destaque, né, lá no período moderno, que foi um recorte temporal que nós chamamos de iluminismo. Iluminismo que vocês já sabem, inclusive, que esse período foi considerado até como pelos historiadores aí, por eles, no período de século das luzes. Ok, meus amores? Essa é uma frase aqui do Rousseau, né? Geralmente aqueles que sabem pouco falam muito. E aqueles que sabem muito falam pouco. Faz parecer até um ditado popular, né? Então, muito provavelmente vocês já devam ter escutado sobre isso em algum momento, né? Que as pessoas que sabem muito, elas não falam, não precisam falar que sabem. Aqueles que falam, geralmente não sabem nada.
Aí esse ditado popular, ele pode ter surgido inclusive a partir do desenvolvimento de um pensamento de Rousseau. Olha que curioso, olha por que é importante nós estudarmos essas pessoas, porque vai fazer um recorte do desenvolvimento do que aconteceu lá no passado até chegar nos dias de hoje. Tá vendo? Vocês concordam com Rousseau? E aí, vai ficar de reflexão para vocês pensarem em casa com calma, ok? Façam uma leitura da unidade 3, um resumo dos principais pontos que vocês consideram importante, para nós podermos então discutir sobre esses conceitos e temas nas nossas próximas aulas, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se gostou, curte, se inscreve no canal da escola e até o próximo. Beijo, beijo, beijo!